Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado pelo teu favor sobre cada um de nós. E obrigado porque o Senhor tem nos alimentado através da tua palavra. Como somos alimentados por aquilo que o Senhor fala pela tua palavra. E é isso que produz ânimo na gente. É isso que nos renova forças. E nós, mais uma vez, seremos renovados pelo Senhor nesta manhã. Obrigado, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração poderosamente. Amém. Amém, amigos? Então vamos lá, vamos começar esse nosso tema aqui. Bom, hoje vamos falar sobre questões da vida. Questões da vida. Se você tiver a Bíblia, abra comigo João 16:33. É um texto que você já conhece. João 16:33. E depois nós vamos abrir Eclesiastes 9:2, tá? Então, vamos lá. João 16:33. Jesus disse, olha esse texto como você conhece. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. No mundo vocês terão aflições. Olha aqui o que é que Jesus está dizendo. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Amém, gente? Outro texto, vamos lá. Eclesiastes 9:2. Olha o que é que diz. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Até aqui. Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Nesses dias de quarentena, como está? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Está tudo tranquilo, tudo favorável? Nós vivemos um tempo de busca de satisfação total e conquistas com facilidades sem esforço. Esse é o tempo que a gente vive, né? É aquela ideia, ó, por favor, aqui está o seu servo, né, para serviços leves. É assim, nós queremos conquistar as coisas com facilidades, sem menor esforço. As pessoas estão vivendo hoje em busca de serem felizes o tempo todo, não é verdade? Elas querem alcançar o tempo todo uma satisfação plena, uma saúde perfeita o tempo todo. E essa busca tem gerado angústia em muitas pessoas. De repente hoje, você que está me assistindo aqui, você está assim. Nesse seu desejo, né, de uma busca de perfeição, de ser feliz, de ter satisfação plena, saúde perfeita, isso está te angustiando. Muitas pessoas, por desejarem ter uma satisfação total em todas as áreas da vida, elas acabam adoecendo, gente. Outros, numa busca de uma perfeição estética. Outros, nessa busca de perfeição estética, acabam exagerando nas atividades físicas, em cirurgias plásticas, em uso de anabolizantes e etc. Gente, saúde perfeita, satisfação total o tempo todo é utópico. Você deve saber disso, né? Você tem provado isso na sua vida, assim como eu. Nós precisamos aprender a lidar com algumas questões da vida. E esse é o nosso tema de hoje. A gente precisa aprender a lidar com as questões da vida. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês na questão de espiritualidade. Gente, espiritualidade saudável, e eu sei que você deseja isso para a sua vida, espiritualidade saudável é aquela que deixa a gente ser gente. Espiritualidade verdadeira e saudável
não precisa posar de todo-poderoso, que não tem problema na vida, que a vida é toda redondinha, que a vida é toda certinha. Mas a verdadeira espiritualidade é aquela que segue a Jesus, que foi gente como nós, que sofreu também e soube encarar os dramas da vida, as questões da vida. Jesus soube encarar as questões da vida. Ele encarou a vida como a vida é. Gente, a proposta da vida cristã, você vai dizer para mim, mas a proposta da vida cristã é viver com fé. É verdade. A proposta da vida cristã é vivermos com fé, sim. Mas veja bem, não é uma fé que faz você vencer toda hora. Não. A gente pensa que fé é vencer. Mas fé não é vencer. Fé é continuar. E continuar o quê? Continuar vivendo. Isso é fé. Continuar tentando. Continuar batalhando pela vida. Isso é fé. Fé, gente, é a gente viver como Jesus. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente chega à conclusão de que nós não iremos vencer sempre. Nós não passaremos a vida rindo. Sabe por quê? Porque o viver não é um eterno sorriso, gente. Põe o pé no chão. O viver não é um eterno sorriso. O viver é também saber chorar. Porque quem ri de tudo, não se iluda, não é feliz. Quem ri de tudo não é feliz. Quem ri de tudo, sabe o que é? É um desesperado. Porque a pessoa feliz quem é? A pessoa feliz é aquela que sabe se comportar nas variadas situações e questões que a vida apresenta. Então se você... como é que eu posso ser feliz? Como é que eu alcanço a felicidade? É só quando eu venço, quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho boa saúde, quando eu tenho tudo que eu quero? Não. Você é feliz quando você consegue se comportar nas variadas situações e questões que a vida vai apresentando. Quando você sabe lidar com isso, nas coisas boas e coisas ruins, você é feliz. Agora, vamos ver algumas questões da vida. Eu anotei aqui, olha só. Quais são as questões da vida? Deixa eu colocar aqui do lado. Como é que a gente pode lidar com essas questões? Olha, as questões da vida que nós vamos falar aqui muito rápido, né? Vamos falar de sofrimento. Ó, sofrimento. Os nãos da vida. Frustração. Derrota. Rejeição. Decepção e desapontamento. E perdas. Essas 7. Pensando, tem outras mais, mas vamos destacar essas 7 hoje. Vou repetir para vocês, para quem estiver anotando. Olha lá. Quais são as questões da vida que a gente precisa aprender a lidar para a gente ser feliz? Sofrimento. Os nãos da vida, frustração, derrota, rejeição, decepção e desapontamento, né? Decepção e desapontamento e perdas. Ok? Então vamos ver essas situações. Vamos falar do sofrimento. Primeiro, sofrimento. Gente, 2 Coríntios capítulo 1. O apóstolo Paulo passou por tribulações, ele chegou a desesperar-se da própria vida, de tanto sofrimento. Gente, todos nós aqui passamos por sofrimento na terra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, nós acabamos de ler. Há uma frase do Santo Agostinho, que ele diz assim, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho que não sofresse. Ou seja, ele teve um filho sem pecado, que você sabe quem foi Jesus. Mas ele não teve nenhum filho que não sofresse, ou seja, até Jesus sofreu. Então, essa é uma questão da vida. Outra questão da vida, os nãos da vida. Em Atos, no capítulo 16, Paulo recebe um não. Veja, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Frígia, na Galácia e na Bitínia. Gente, uma das coisas que nós precisamos é aprender a dizer não. Dizer não, por exemplo, para os nossos filhos. Ensinar para os nossos filhos sobre os nãos da vida. Porque senão, eles vão crescer sem saber enfrentar as situações do dia a dia. Porque eles sempre ouviram sim. E a gente sabe que na sociedade haverá muitos nãos. Aí crescem mimados. Vocês sabem disso. Então é o cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos os nãos. Porque aí fora eles vão encontrar muitos nãos. Essa é uma questão da vida também, para a gente pensar. Outra questão que eu falei para vocês, frustração. Deuteronômio capítulo 3. Deus ali não permitiu Moisés entrar na terra prometida. Moisés queria entrar na terra prometida.
Mas Deus disse não. E aí Moisés insistiu com Deus. E chegou uma hora que Deus falou assim: Moisés, basta. Chega, Moisés. Você não vai entrar. E Moisés ficou frustrado. Porque, óbvio, ele queria entrar na terra prometida. Mas Deus disse não. Não é não. E muitas vezes nós ficamos frustrados por não conseguirmos o que nós desejamos. E na vida tem frustrações. Tem frustrações. São coisas que a gente não conquista. São coisas que a gente não alcança. Às vezes um sonho, um projeto, um desejo. Não conseguimos. Então nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Você quer ser feliz? Aprenda a lidar com frustrações. Olha só, falei também sobre a derrota. Esse é um outro aspecto aqui, ó. Outra questão da vida, derrota. 1 Samuel capítulo 4. Gente, ali mostra que a vida não tem só vitória. Israel foi derrotado, mostra o texto. E morreram 34 mil homens. Só para vocês terem noção, em Josué, no capítulo 7, a derrota do povo de Israel foi tão violenta, gente, mas foi tão pesada, que diz o texto que o coração daquele povo se derreteu e se tornou como água. Tal foi a derrota. Então, gente, na vida nós temos derrotas. Outra questão da vida é a rejeição, que a gente precisa aprender a lidar para a gente ser feliz. Lá em João capítulo 1, mostra Jesus sendo rejeitado. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. A gente vê a vida de José no Velho Testamento. Lá em Gênesis, no capítulo 37, José foi rejeitado pelos seus irmãos e ele foi vendido como escravo. E por vezes, meus amigos, nós também sofremos rejeições nos nossos relacionamentos. É rejeição no trabalho, é rejeição às vezes na igreja, é rejeição na família. Sofremos. Essa é uma questão da vida que a gente precisa aprender a trabalhar. Outra questão da vida são as decepções, desapontamento. Em Atos, no capítulo 15, Paulo ficou decepcionado com João Marcos. Ficou, porque João Marcos desistiu no meio do caminho. E por vezes nós ficamos decepcionados e desapontados com as pessoas, ou não? Ficamos. Outro aspecto importante para você pensar junto comigo aqui, outra questão da vida que eu mencionei, são as perdas. São as perdas. Quanta gente na Bíblia teve perda, amigos? Abraão teve perdas, Moisés, Jó. Nossa, a Bíblia, quando fala de Jó, uma vida de perdas. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ah, como sofreu, como viveu uma vida cheia de problemas na família, no reino, com pessoas. Agora, eu vou falar uma coisa aqui. Eu já falei de um tema com vocês sobre perdas, tá? Eu vou mencionar algo que eu já comentei naquele aspecto das perdas. Eu disse o seguinte naquele tema, e aqui eu vou reforçar. A pessoa que cresce só pensando em ganhar e não sabe lidar com as perdas, ela terá enormes dificuldades na vida. Sim, quem só pensa em ganho e não sabe perder, e não sabe lidar com perdas, vai ter dificuldade na vida. Por quê? E eu lembro que naquele dia eu apontei 3 coisas, 3 motivos. Porque não transpõe as fases da vida. Primeiro, porque é aquela pessoa que não quer se despedir da adolescência. É o homem que tem 50 anos de idade pedindo para a mamãe amarrar o cadarço do sapato ainda. Entendeu? Não se despede da adolescência. Então a pessoa que não sabe perder, tem dificuldade em lidar com perdas, um dos motivos é esse, não transpõe fases da vida. Uma outra questão aqui, não consegue lidar, não consegue ter relacionamentos verdadeiros. Não consegue. Gente que só pensa em ganho e não sabe lidar com perdas, não consegue ter relacionamentos verdadeiros. Por quê? Porque todo relacionamento, irmãos, predispõe à liberdade do outro ir embora sempre. Muitos querem segurar o outro na base da força, do mando, da imposição, da manipulação. Você tem que ficar comigo, você tem que ficar comigo. E aí nasce um ciúme doentio.
O relacionamento vira uma doença. E por não saberem lidar com a possibilidade de soltar o outro. Tudo isso por causa dessa doença, desse ciúme. E eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves, quando ele diz: o pássaro que está dentro da gaiola fechada é sempre cativo, mas o pássaro que está dentro de uma gaiola aberta só está lá porque quer. Então, a sua gaiola tem que estar aberta. O amor tem que abrir a porta da gaiola. Porque se você fecha a porta da gaiola, isso não é amor, isso é doença. Isso é loucura. Porque o pássaro mantém a sua porta aberta. O pássaro vai ficar lá porque ele quer e não porque você está impondo que ele fique. Percebe, meus amigos? Então, gente que não sabe lidar com perdas, é por isso que às vezes quando se rompe um relacionamento, um namoro, uma amizade, um casamento, as pessoas ficam enlouquecidas. Mas eu queria que ele ficasse, ele tinha que ter ficado, ela tinha que ficar. Eu não aceito isso. Mas se você perdeu, não tem jeito, você não pode segurar. Senão vira loucura, vira uma doença, um relacionamento cheio de ciúmes, né? Não adianta, isso mostra que você não sabe perder, você não sabe lidar com perdas. E se você não souber lidar com as perdas da vida, você não vai ser feliz. Um outro aspecto é a espiritualidade egoísta. Quem só pensa em ganho e não sabe lidar com as perdas, vive uma espiritualidade mesquinha, avarenta, egoísta. Por quê? Porque o culto para essa pessoa, o culto religioso dessa pessoa é sempre o ganho. Ou seja, eu vou para a igreja para ganhar alguma coisa. Eu vou para a igreja para buscar o meu milagre. Eu vou para a igreja para ganhar a minha bênção. É sempre o ganho, me dá, me dá. E está cheio de crente assim na igreja. Mas eu fico pensando, e se o culto naquele dia for para celebrar um relacionamento bonito com Deus? Hein? É claro que para essas pessoas que só pensam em ganho, elas vão achar que aquele culto não teve graça nenhuma, que foi chato, não teve poder, não teve unção, não teve manifestações de Deus. É isso que as pessoas vão imaginar. Por quê? Porque não sabem lidar com perdas, só pensam em ganhos. Eu quero para mim, é meu, me dá. Crianças. Então essas questões da vida que eu levantei, eu falei para vocês aqui, vou repetir, falei sobre, só levantei sofrimento, os nãos da vida, frustração, derrota, rejeição, decepção e desapontamento e perdas. Agora a pergunta é, como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Então anote aí. Primeiro, como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Primeiro, canalize para alguma coisa boa. Canalize para alguma coisa boa. Então vamos pensar aqui, em relação ao sofrimento. Voltando todos os nossos aspectos aqui, as questões da vida. Sofrimento. Existe uma série de organizações mundiais, organizações humanitárias, que foram criadas a partir do sofrimento de alguém. Não é verdade? Paulo, que chegou a desesperar-se, como eu mencionei lá em cima, desesperar-se da própria vida por causa do sofrimento, sabe o que ele disse? Lá em 2 Coríntios 1? Ele disse o seguinte, eu aprendi a depender mais de Deus. Ou seja, ele canalizou para uma coisa boa. Ele aprendeu a depender de Deus. E ele cresceu na vida. Davi disse no seu sofrimento, ele disse, foi-me bom ter sido afligido, foi bom ter sofrido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Ou seja, ele aprendeu, na aflição dele, no sofrimento dele, ele aprendeu, ele canalizou para uma coisa boa. Com relação aos nãos da vida, em Atos 16, Paulo foi pregar o evangelho na Macedônia. Lembra que eu falei para vocês, ele havia sido impedido de pregar. Ele recebeu um não de Deus. Ele havia sido impedido de pregar na Frígia, na Galácia e na Bitínia. Veja, os nãos, irmãos, os nãos que nós recebemos não é para a gente ficar parado, mas é para a gente procurar o sim. E normalmente os nãos que nós recebemos é para nós irmos para os sim certo. No sim correto. Tá certo, gente? Então, você vê que Paulo agora ele canaliza para uma coisa boa. Ele recebeu um não lá, de não pregar na Frígia, na Galácia
e na Bitínia, mas agora, então, ele vai pregar o evangelho na Macedônia. Na frustração, com relação à frustração, você vê em Números, no capítulo 26, Moisés não ficou se lamentando porque Deus falou para ele, lembra que eu mencionei para vocês também? Que Deus falou para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E ele ficou frustrado. Mas depois ele parou, não ficou mais se lamentando. E ele pediu para Deus alguém para sucedê-lo. E o Senhor respondeu à oração de Moisés. Veja que Moisés ele canalizou a frustração para preparar alguém para sucedê-lo. Ele preparou quem? Josué. Por isso que muitos pais que tiveram frustrações na vida, eles precisam preparar os seus filhos para serem bem-sucedidos. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, ele preparou Josué para seguir o rumo e entrar na terra prometida. Tá certo, gente? Então você veja, ele canalizou para alguma coisa boa. Vamos pensar também sobre a derrota. Em Josué capítulo 8, quando o povo de Israel foi derrotado, eles perceberam que eles haviam falhado na unidade e na obediência a Deus. Quando eles resolveram se unir e obedecer a Deus, então eles tiveram vitória. Nas derrotas, meus amigos, nós devemos ver o que nós subestimamos e não demos importância. Muitos culpam os outros pelas suas derrotas. Muitos transferem a culpa para os outros. Não é verdade, gente? Tem muita gente assim. Nós precisamos observar no que nós temos falhado e canalizarmos para sermos vencedores, que foi o que o povo de Israel fez. Eles tiveram uma derrota amarga e eles perceberam que faltou unidade e obediência a Deus. Quando eles se uniram e obedeceram, tiveram vitória. Na rejeição, a gente vê José, lá em Gênesis no capítulo 42, em diante, depois que José foi vendido pela família, ele fez de tudo para ser aceito. Ele canalizou a rejeição e ele decidiu se relacionar bem com as pessoas e fazer o bem a todos. E a Bíblia diz que Deus o honrou. José foi governador do Egito e foi aceito por todos. Muitos se sentem rejeitados por frases dos pais, por atitudes dos pais. Quando os pais dizem, você não presta, menino, você é burro, seu destino é fracasso, você é um derrotado mesmo, você é um bobo. E aí muitos filhos se sentem rejeitados pelos pais. A rejeição faz com que as pessoas tenham medo de relacionamentos. Sabia disso? Portanto, cuidado, você pai, como você fala com os seus filhos. Você vai criar um problema na vida deles. Eles vão ter dificuldades e medo de se relacionar com pessoas. Agora, você que foi rejeitado, canalize a rejeição não para afastar as pessoas. Porque eu fui rejeitado na vida e não quero mais me relacionar com ninguém. Não. Canalize para uma coisa boa. Então, canalize a rejeição não para se afastar das pessoas, mas para construir relacionamentos bons, saudáveis e verdadeiros. Faça isso. No que diz respeito à decepção e desapontamento, lá em 2 Timóteo capítulo 4, depois que Paulo ficou decepcionado com João Marcos, porque ele desistiu de estar com Paulo, ele mandou chamar Silas. Alguém pode ter nos decepcionado algum dia na vida, não é verdade? Mas isso não significa que esta pessoa sempre irá nos decepcionar. Não significa. Às vezes isso aconteceu por uma falta de inteligência, por uma falta de maturidade, criancice. Quantas vezes a gente decepciona alguém por uma criancice, uma imaturidade nossa? Depois passa um tempo, a gente fala, puxa, que besteira que eu fiz. Aquilo da minha parte foi criancice. Já aconteceu isso com você, não é verdade? Mas, veja, às vezes isso aconteceu com a pessoa que decepcionou você por uma falta de maturidade. Mas lá na frente essa pessoa pode ser útil sim. Porque, veja, passado um tempo, Paulo, ele mandou chamar João Marcos novamente. Quer dizer, o cara que por um momento de imaturidade abandonou Paulo não gostou, é verdade,
Mas lá na frente ele mandou chamar o João Marcos e disse que João Marcos seria útil. Entendeu? Então nós não podemos descartar as pessoas. Outro aspecto das perdas. Das perdas. Em Jó, no capítulo 1, depois de perder tudo, Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu suas riquezas, o seu gado. Jó resolveu não murmurar, mas ele resolveu adorar a Deus. A mulher dele, a mulher de Jó, incitou ele a blasfemar e amaldiçoar Deus. Ela disse para Jó: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso, ele adorou a Deus. Sabe o que ele disse? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus. Jó creu que Deus iria mudar a sua sorte e ele resolveu orar até pelos seus amigos. Então, estou mostrando para vocês aqui, num primeiro aspecto, né, como é que a gente lida com as questões da vida. Canalize para uma coisa boa. Nessas questões da vida que eu fui pontuando com vocês, canalize para coisas boas. Ok? Vamos lá. Segundo, como podemos lidar com as questões da vida? Segundo, não supervalorize essas questões. Se você supervalorizar essas questões, elas vão se tornar maiores do que elas são e você vai se tornar menor do que você é. Nós não podemos supervalorizar os sofrimentos, supervalorizar os nãos, supervalorizar as frustrações, supervalorizar as derrotas, supervalorizar a rejeição, a decepção, as perdas. Não. Gente, Deus está conosco. Por isso que a Bíblia diz, 1 João 4,4, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Por isso que Paulo disse em Romanos 8,31, que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não supervalorize essas coisas. Não supervalorize, porque senão você vai se tornar menor do que você já é. Sempre tenha a palavra no seu coração, sempre dizendo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Terceiro, anote aí, como é que eu posso lidar com as questões da vida? Como lidar? Não se entregue a nenhuma dessas questões que eu mencionei. Não se entregue a nenhuma dessas questões. Se você se entregar, a vida acaba. Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. Jesus disse, eu li o texto para vocês, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então não se entregue. Não se entregue, Jesus está dizendo. No mundo vocês vão passar por aflições, por questões da vida, mas não se entreguem. Tenham bom ânimo. Gente, o ânimo é o agente ativador do ser. O ânimo cria resistência contra as questões da vida. Muitos dizem, isso já é o fim. Acabou. Não vai dar mais certo. Encerrou. Amigo, amiga, não dê a sentença final sobre a sua vida. Se você ainda está vivo, viva, é porque não acabou o projeto de Deus na sua vida. Se você está vivo, se está viva, é porque Deus tem projeto para você, tem bênção de Deus para você, tem porta aberta de Deus para você. Aguarde. Vamos continuar. Como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Quarto, aceite essas questões da vida. Aceite. Como assim? Eu tenho que me prostrar a isso? Deixa eu explicar. O aceitar não significa se entregar. Aceitar é reconhecer, é entender o momento. Quando eu aceito, estou entendendo o momento, que aquilo é uma verdade, está acontecendo. Tem muita gente que diz assim, crente não sofre. Crente é só glória, é só vitória. Crente é... Tem gente que diz assim. E aí a casa caindo da pessoa. E ele está lá, mantendo esse discurso. Gente, quando nós fingimos... Isso é fuga, gente. Isso é fuga da realidade. Isso é fuga. Quando nós fingimos que as coisas não estão acontecendo, nós corremos o risco de não termos mais tempo para resolver o problema. Muitos que vivem problemas financeiros, por exemplo, às vezes continuam gastando exageradamente.
O cara está falido e ele continua gastando, mas ele está dizendo, ele mantém um discurso triunfante. Não, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Não, eu creio. Crente é só vitória, crente não sofre, eu vou continuar gastando e Deus vai prover. Isso vai ser fatal. Isso vai ser fatal. Está com problema financeiro, não é hora de gastar. Outros que perdem o emprego e não querem mudar o padrão de vida. Isso vai ser fatal na sua vida. Então você precisa entender o momento que você está vivendo para você conseguir sair dele. Isso é importante, gente. Como é que a gente lida com a questão da vida, com as questões da vida? Entendendo o momento que a gente está vivendo. Para a gente conseguir sair desse momento. Tem muitas pessoas que ficam mascarando o problema. Eles não querem olhar para a verdade. Não querem encarar a realidade. Não tente maquiar aquilo que é verdade. Sabe por que muitas pessoas não têm triunfo na vida? Sabe por quê? Porque elas têm medo de olhar a verdade, de enfrentar a verdade. E por isso elas acabam fugindo da sua realidade de vida. Aí elas ficam dizendo assim, mas seria tão maravilhoso se não tivesse acontecido. Mas aconteceu. Seria tão maravilhoso se eu não tivesse perdido. Mas perdeu. Olhe para a realidade. Muitos têm medo, gente, de assumir a sua realidade de vida por causa até do julgamento dos outros. Isso é tolice. Tem gente que pensa que por estar enfrentando um problema, os outros, se eu assumir, Ronaldo, se eu assumir o meu problema, a minha realidade, os outros vão dizer que eu não sou espiritual. Vão dizer então que eu estou em pecado, por isso que minha vida está assim. Ou então porque eu estou debaixo de maldição. E aí essas pessoas acabam não assumindo a sua realidade e mantêm um discurso triunfante e a casa caindo. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Jó, quando ele estava enfrentando tribulações, ele disse à sua mulher, mulher, você fala como fala uma doida. Nós receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó reconheceu, gente, Jó reconheceu que ele estava enfrentando um momento mal. Ele não ficou maquiando o problema, não, ele reconheceu. Ele reconheceu a verdade da sua vida. Amigos, muitos não avançam porque não conseguem aceitar a sua realidade. Mas não tem jeito, amigos. A sua realidade está diante de você. E você precisa reconhecer. Mas ao mesmo tempo, você precisa avançar. Mesmo que você esteja enfrentando uma realidade dura e difícil. Porque Deus é com os corajosos. Varão valoroso, varão esforçado, varão que enfrenta, varão que avança. O Senhor é contigo. Vamos continuar. Como é que nós podemos lidar com as questões da vida? 5. Número 5. Quinto aspecto. Desloque o seu olhar para coisas melhores. Desloque o seu olhar para coisas melhores. Sabe o que Paulo disse? Paulo sofreu pra caramba, hein? Paulo disse o seguinte, lá em 2 Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, quer dizer, tudo que ele passou na vida, que eu não vou falar aqui, senão a gente vai estender muito, né? Mas tudo aquilo que ele passou na vida, ele chamou de leve. Camarada que apanhou, que foi dado como morto, que foi preso, injustiçado, sofreu naufrágios, tantas. Nossa, Paulo, ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Ele deslocou o seu olhar para coisas melhores. Sabe o que ele falou aqui no texto, lá de 2 Coríntios 4? Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem, as que a gente vê, são temporais, e as que se não veem são eternas. Amigos, nós não podemos só olhar para a desgraça, só para decepções, só para frustrações, só para as perdas, só para os sofrimentos, só para os nãos da vida. Não. Muitos são muito pessimistas. Eles só olham para o lado ruim das coisas. São extremamente negativos. Eu vou dizer para vocês, é claro, temos o pé no chão, estamos vivendo hoje uma realidade difícil no mundo todo, uma crise. Claro, nós não vamos dizer que está tudo bem, está tudo legal, mas ao mesmo tempo, nós vamos olhar para frente, nós vamos olhar para o futuro, nós vamos olhar para a bênção de Deus, para a porta que Ele vai abrir e para a vitória que Ele vai dar. Paulo
apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos avançar. E por último, como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Desculpa, gente. Tá falando muito, né? Precisa de uma aguinha. Ainda mais de manhã, a voz fica mais difícil. Por último, como é que eu posso lidar? Como é que nós podemos lidar com as questões da vida? Creia em Deus. Creia em Deus. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Você crê naquilo que a Bíblia diz? Se você não crê, não faz sentido ser um cristão. Por isso nós precisamos crer naquilo que Deus diz pela sua palavra. Eu vou falar aqui alguns textos para você. O que é que Deus diz? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Creia nisso. Salmo 27:13. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Outro texto para deixar para o seu coração, que você conhece, o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 115, versículo 3. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Aleluia. Aleluia. Esse é o versículo que mais tem falado comigo aqui nesses dias. Que é uma palavra que eu recebo para a minha vida e para a nossa terra, para a nossa nação. Salmo 115:3. O Senhor se lembrou de nós e Ele nos abençoará. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Essa palavra vai se cumprir na sua vida. Amém? E eu quero terminar perguntando para vocês, para a gente orar aqui. Como é que você está lidando com as questões da vida? Você está lidando bem ou mal com as questões da vida? Isso tem trazido algum tipo de prejuízo para você? Tem trazido prejuízos? Você hoje deseja aprender a lidar bem com essas questões que nós mencionamos? Lembrando que eu falei sobre sofrimento, os nãos da vida, frustração, derrota, rejeição, decepção e desapontamento e perdas. Que o Senhor te dê muita graça para lidar bem com estas questões da vida. Quer ser feliz? Aprenda a lidar com as questões da vida. A vida não é só ganho, a vida tem perdas. E ser feliz não é só ter ganho. Ser feliz é aprender a lidar com as perdas. Você é feliz não é quando você ri de tudo. Quem ri de tudo é bobo, é um desesperado. Você é feliz quando você consegue lidar com as duas coisas. Quando você está num momento bom e quando você está vivendo um momento ruim. Aprendendo a lidar com essas duas coisas.
Que o Senhor te capacite para que você seja uma pessoa feliz, como a Bíblia ensina do que é felicidade, e não como o mundo prega do que é ser feliz. O mundo diz que para ser feliz você tem que ter. Você tem que ter. Quanto mais você tem, mais você é feliz. É o que o mundo diz. Mas como cristãos nós temos aprendido que nós temos é que ser. A verdadeira felicidade é quando eu sou, não quando eu tenho. Que você seja, meu irmão, aquilo que Deus quer que você seja. E você sendo o que Deus quer que você seja, você vai ser uma pessoa feliz, próspera e abençoada. Para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá, gente? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui pelos meus amigos, pelos meus irmãos que estão me acompanhando nessa live. Oro por cada um deles. Oro pela Cidinha, pela Lisa Thompson, pela Kátia. Eu oro por todos os meus amigos, pela Margarete, pela Marchisele. Oro, Senhor, pela Ana, Carolina, pela Isabel, por todos os nomes que estão aqui, pela Franciele, pedindo que o teu favor esteja sobre a vida deles. Pela Edneia, pelo Jairo, pela Duda Temaques, pelo Felipe, Pai, pela Débora Solera eu oro, pela Eliana, a Greix, a Flor Patti eu oro, a Márcia, a Adriana, todos eles, todos os meus amigos, todos, a Jéssica Teles, Sueli, o meu amigo Paulinho, pastor Paulinho, Emerson. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a tua graça e o teu favor esteja presente na vida dos meus amigos, para que eles consigam aprender a lidar com as questões da vida. Obrigado, Senhor, porque nós podemos crer em ti, podemos crer no Senhor. Como diz a tua palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos a menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Nós não ficaremos prostrados, nós iremos nos levantar e ficar de pé. Obrigado, Senhor. Como disse o salmista, pereceria, sem dúvida, se eu não cresse que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Pai, por isso nós esperamos em Ti. Nós esperamos em Ti porque nós cremos que o Senhor fortalecerá o nosso coração. Louvado seja o Teu nome. Espera em Deus a minha alma. Espera no Senhor. Ainda eu louvarei pela salvação. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós cremos nestas verdades, Pai. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Louvado seja o teu nome. Aqueles que confiam em ti, eles são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, porque o Senhor se lembra de nós, e o Senhor nos abençoará. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes, como diz a tua palavra, Senhor. Então que esta palavra se cumpra hoje na vida de cada amigo, de cada irmão que me acompanha nessa live. Que eles sejam tocados e abençoados por ti, onde eles estiverem agora. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que eles recebam saúde, que eles recebam paz, que eles recebam graça, que eles recebam alegria, que eles recebam a tua provisão, Senhor. Se porventura alguém estiver necessitado nesta manhã, tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que todos os meus amigos dessa live recebam da tua parte a provisão vinda do céu. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai amado, te agradecendo pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Que seja assim, Pai. Eu te agradeço, eu te louvo por esse tempo tão produtivo e tão rico que nós estamos tendo para nos alimentarmos da tua palavra. Louvado seja o teu nome. Que seja assim. Amém, amém e amém. Amém, amigos. Glória a Deus. Tá? Um beijão para todos vocês, que vocês tenham um dia cheio de paz. Em nome de Jesus. A live vai ficar aqui, tá, gente? Um beijão. Amanhã tamo junto, tá? 10 horas da manhã. Não vai perder. Tchau, queridos.